Pois bem, só para registro, hoje reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos de Goytacazes, dia 18 de junho de 2024, agora 19h11. Ana, você quer começar? Podemos começar. Hoje a gente vai justificar a ausência da nossa secretária Cíntia. Infelizmente a Cíntia ela perdeu a sogra dela, então ela não está presente. Algumas pautas estão pendentes, né? Como, por exemplo, a devolutiva com respeito à carta e a nota de repúdio. Mas a gente vai começar a reunião, a gente tem duas pautas aqui, que é a resposta do marketing da FCJOL sobre a não veiculação do vídeo da reunião do feedback sobre o Rock Goitacá, e a carta aberta do Concultura Fundação, que é uma escuta, né, de sugestões, além das propostas da última reunião. O Ronaldo pode começar com a chamada para a gente iniciar as pautas. Perfeito, eu acabei de postar, né, para quem já deve ter visto no grupo, no e-mail, mas eu postei aqui também no chat daqui da reunião. Boa noite, Kiko. Vou então começando aqui com a chamada pelo Poder Público Municipal, pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, titular é a Fernanda Silva Campos, e o suplente é o Fábio dos Santos Matos. Eu falei com você. Presente. Obrigado, Fabinho. Pelo Sistema Municipal de Cultura, titular Ronaldo Henrique Barbosa Júnior, eu mesmo, e a minha suplente Andréa de Cássia Sodré, só para registro. Pela Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, titular Vanusa Ramos de Souza, ou seu suplente Rafael Câmara Pinheiro. Pelo Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, titular Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, ou sua suplente Maria Luíse Lopes do Amaral. Pelos teatros municipais, titular Neuzimar da Hora, ou seu suplente Pedro Paulo Silva Carneiro. Boa noite. Presente. Obrigado, Pedro. Pelos museus, Graziela Escocar Ribeiro ou Jonathan Abrão de Souza. Pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular Leonardo Augusto Vargas, ou sua suplente Priscila Carvalho de Oliveira. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, titular Fabiana da Silva Pinto, ou seu suplente Sandro Figueiredo. Pela Secretaria, só um instantinho que tem alguém entrando aqui. A Priscila, acabou de entrar. Priscila, boa noite. Boa noite, Priscila, você nos ouve? Se puder, só abrir o microfone para confirmar sua presença. Boa noite. Boa noite. Eu acabei de te chamar aqui pela Secretaria Municipal de Educação. Tá bom. Muito obrigado. Agora, então, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, titular Cláudio Marcelo Areias Alves, ou sua suplente Jerusa Raquel. Pela Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, titular Eduardo Robson de Assis Guedes, ou sua suplente Franciara Rosa. Pelo Poder Legislativo, Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, titular Rafael dos Santos Martins, ou sua suplente Camila Lopes Pereira Belo. Presente. Obrigado, Rafael. Seguindo agora com a sociedade civil, Artes Urbanas, titular Carla Aparecida, ou seu suplente Kiliakin Scott. Presente. Obrigado, Kenny. Artes Visuais, titular Ana Francesca de Souza Ribeiro, no momento sem suplência. Presente. Boa noite a todos, todas e todas. Obrigado, Ana. Deixa eu permitir aqui que tem mais gente pedindo para entrar. Seguindo. Audiovisual, titular Eliane dos Santos Machado, que inclusive acabou de entrar. Boa noite, se puder abrir o microfone só para confirmar. E seu suplente Yuri Siqueira, que já até justificou lá no grupo, se eu não me engano, né, que não poderia participar hoje. Oi, Ronaldo, boa noite a todos presentes. Obrigado, Eliane. Pela Câmara de Culturas Populares, titular Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio, ou seu suplente Leonardo Freitas dos Santos. Presente, Ronaldo. Obrigado. Coletivos culturais, titular Mariana de Freitas Fagundes, ainda sem suplência. Acho que Mariana ainda não entrou, né? Que ela até informou no grupo que entraria às 7h30. Pela Câmara de Dança, titular Marcília Dutra de Souza, ou seu suplente Maurício Machado Areias. Presente, boa noite a todos.
Obrigado, Marcília. Pela Câmara de Gestão Cultural, titular Maria Cristina Torres Lima, sem suplência. Oi, presente. Obrigado, Cristina. Pela Câmara de Instituições de Ensino Superior, Gustavo Sofiati ou Wilson Heidenfelder. O Gustavo está aqui presente. Eu não sei se ele está com o microfone para abrir, porque ele até mandou boa noite pelo chat. Gustavo, você nos ouve? De toda forma, sei que ele mandou ali no chat, mas vamos aguardar que depois, ele podendo, ele abre o microfone também. Pela Câmara de Literatura, titular Solange da Silva Figueiredo, também sem suplência nesse caso. Boa noite a todos, a todas e a todos. Presente. Obrigado, Sol. Pela Câmara de Música, titular Anderson Luiz Barreto da Silva, né, o Kiko Anderson, e também sem suplência essa Câmara. Presente aqui, da escuta. Obrigado, Kiko. Sabemos também que você está em trânsito, né? Você comentou lá no grupo, mas obrigado pela presença aqui e por responder. Pelo Patrimônio Histórico, Cristiane Ferreira da Silva ou Humberto Fernandes. Pela Câmara de Teatro, Fabrício da Silva Simões, também sem suplência. Presente, boa noite a todos, todas e todos. Marcelo, você fez a contagem? Porque como eu estou sem a planilha, que é assim que eu costumo 10 usar... 10 da sociedade civil e 6 do poder público, quórum de 16 ou 2/3 até do conselho presente. Perfeito, perfeito. Obrigado, então, Marcelo. Sabia que você sempre faz essa contagem, né? Fran, pode continuar, por favor, então. Só um minutinho, Fran, antes de você começar a falar. Ronaldo, eu não ouvi a chamada pela Procuradoria do município. Não sei se... Ou eu não ouvi ou você, de fato, não falou. Não, eu pulei, perdão. Eu fui direto para o Poder Legislativo, da Subsecretaria de Igualdade Racial para o Poder Legislativo. Então, registrando aqui a Procuradoria-Geral do Município, Fernando de Aquino Laterça ou Vitória França. Mas eu já tinha contado ele, eu já tinha contado o Fernando, porque Perfeito, eu conto que ele perfeito. entrava Então, na sala. 16 já com o Fernando, e Fernando, me desculpe aqui pela falha, foi realmente eu pulando na lista lá, que eu estou lendo direto no DO. Sem problema, sem problema. Vamos seguindo aí, então. Cristiane falou que vai entrar daqui a pouco, porque ela está a caminho de casa. Certo. Então, a primeira pauta é a resposta, né, do marketing da Fundação sobre a não veiculação do vídeo da reunião de feedback sobre Rock Goitacá. Foi a solicitação do nosso companheiro Kiko. O Fabinho está na reunião. A gente teria uma devolutiva sobre isso? Isso chegou à Fundação? Então, Ana, eu fui comunicado sobre essa solicitação e eu não sei para quem eu posso enviar, mas me mandaram um print da postagem no site da Fundação, entendeu? E que foi publicado, sim, que o Marte fez a cobertura e colocou lá no @campus.cultura. Me enviaram até o print aqui, eu não sei se há necessidade, entendeu, de eu estar encaminhando, mas pediram para poder informar que foi feita a cobertura, sim. Correto. O Kiko está inscrito? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Cara, olha só, para mim foi uma surpresa isso ter entrado na pauta, porque eu não fiz nenhuma cobrança de resposta da FCJ, não. O que eu falei na reunião passada é que o departamento de marketing tinha me acionado após a reunião para fazer um vídeo, onde participaram também do vídeo outros artistas, inclusive a presidente, e esse vídeo não tinha sido veiculado lá no feed de notícias da Fundação Cultural Jornalistas Valdo Lima até a semana passada. Mas eu não pedi devolutiva de ninguém, não. Eu também não entendi o porquê dessa devolutiva e tá nessa pauta de hoje. Kiko, essa foi a pauta que a Cíntia me passou no final de semana para a reunião de hoje, né? Eu apenas estou passando aqui na reunião, e o segundo assunto era aquele desenvolvimento da carta aberta, que foi uma solicitação nossa aqui, para a gente construir isso.
Eu até comentei mais cedo, gostaria de comentar com todos vocês, que eu acredito que essa carta não seja uma coisa que consiga sair de imediato apenas de uma reunião ou de uma fala aqui. Eu acho que a gente pode construir isso coletivamente com as observações não só minhas, mas dos conselheiros e dos demais fazedores de cultura. Mas eu também estou pega de surpresa no sentido da última reunião, que não era uma reunião prevista, ter acontecido, né, e assumido essa presidência sem ter tido uma reunião prévia com meu companheiro Marcelo, que é o vice, com a nossa secretária, que é a Cíntia, para passar o funcionamento, né, dessas pautas das reuniões de conselho. Mas faço das suas as minhas palavras para que a gente possa organizar isso de melhor forma, para a gente ter aproveitamento do tempo, né, das nossas reuniões do conselho. Mas, de fato, sem a Cíntia, que é a nossa secretária presente nesse momento, a única coisa que eu estou fazendo é presidir e perpassar as perguntas para as pessoas envolvidas aqui de forma presencial. Tudo bem? Não, ok, mas eu só quero deixar registrado o quê? Para também não ficar aqui fazendo papel de maluco. Até o dia da reunião passada, no site da FCJOL, da Campus.Cultura lá, se teve alguma divulgação desse vídeo, foi história, porque no feed não estava. Então, para dizer que foi postado e você não viu, não sou maluco, não. Estou falando as coisas de acordo com o que eu pesquiso, com o que eu vejo. Mas mesmo assim, eu não cobrei nenhuma devolutiva de ninguém, não. Acho que a FCJOL tem problemas muito maiores para dedicar sua energia e sua atenção do que vir dar resposta a uma coisa que aconteceu e nem foi cobrado. Podemos seguir com a pauta, então? Marcelo, está escrito. Não, meu é um detalhezinho bobinho, mas é que me é muito caro. É a questão linguística, ela é muito cara para mim. Então, eu vi que no e-mail de convocação para essa reunião estava lá feedback. Por favor, é um documento oficial, vamos usar retorno. Quando a gente puder usar a palavra em português, eu queria o tupi-guarani, uma língua indígena, aí já nos impuseram o português, esses invasores europeus brancos que atravessaram o Oceano Atlântico, vieram aqui impor, explorar, torturar, dizimar. Então, eu gostaria de deixar, sei que isso pode parecer uma bobagemzinha, mas para mim é um assunto muito caro a gente usar num documento oficial do Concultura a palavra feedback. Eu gostaria que a gente tivesse lá retorno. Vamos só usar a palavra em inglês quando a gente não tiver palavras em português que reproduzam o que a gente deseja falar. Pode parecer uma bobagem e uma loucura, mas também não estaria muito longe do que eu sou também, não. Marcelo, Ana, se você me permite, então eu estou inscrito logo depois do Marcelo. Só para, claro, sobre isso, Marcelo, também concordo. Naturalmente foi até a título de registro, Cíntia deve ter passado a limpo as anotações da reunião e acabou saindo dessa forma. Mas eu vou até comentar sobre isso com ela, sim. Outra coisa é justamente até em resposta ao Kiko, o que eu acredito, né, o fato de esse item estar na pauta, provavelmente é que a Cíntia vai tomando nota ao longo da reunião do que é discutido, do que é falado, e ela deve ter percebido que houve uma ausência de resposta com relação a algo pontual. E aí, naturalmente, ela incluiu como item dessa pauta, até pela importância, né, que pode ter sido dado ao assunto. Eu digo isso porque eu não estive nessa reunião, né, que foi a extraordinária passada, mas que, naturalmente, deve ter sido até por um cuidado, por um zelo da parte dela de ter incluído esse tópico ali quando discutido, mas foi simplesmente por isso mesmo. E, Ronaldo, quanto a isso, na verdade, a Ana Francesca está certa também. Nós não podemos alterar a pauta, porque as pautas são decididas nas reuniões anteriores. Por isso que até quando a gente surge um assunto diferente, que a gente quer colocar na pauta, ele tem que entrar como assuntos gerais, para ir na reunião, uma vez ela aberta, a plenária estabelecida, a presidência, que no caso está com a Ana, ela pode sugerir, que é prerrogativa da presidência, que aquele assunto passe a ser o primeiro, o mais importante, que aí quem decide é a presidência mesmo. Agora, pauta, ela é decidida na última reunião para a seguinte, isso não pode ser alterado, mesmo que surja um hecatombe. É claro que, obviamente, a pauta permanece a mesma, mas, por exemplo, vou dar uma catástrofe aqui, pegou fogo um equipamento público,
municipal de Campos. É claro que isso tem que ser o primeiro assunto da pauta, mas ele não pode entrar como primeiro assunto da pauta. Ele tem que entrar como assuntos gerais e ser puxado pela presidência como primeiro assunto. Exatamente, temos instrumentos para isso, né? Seja a inversão de pauta, dada a importância, ou até uma extraordinária, outra coisa do tipo. Não, mas exatamente, concordo. Ana, com você, eu acho que não tem mais O ninguém Tico está inscrito, não. novamente inscrito, estou olhando aqui embaixo, olha. Ué, Não, para mim não está Ronaldo, aparecendo, Fabrício. não. Não, desculpa, eu estou descendo. Podemos seguir para a segunda pauta, então? Que seria a construção dessa carta aberta. Então, essa foi uma Ana, das coisas. só me interrompa aqui só uma coisa. O Ronaldo, está havendo alguma coisa? Eu estou achando estranho, porque nós já estamos quase meia hora de reunião e só tem conselheiros presentes. Está havendo algum impedimento de pessoas não conselheiras entrarem? De modo algum, posso até verificar aqui agora mesmo, posso até Não, mas porque é compartilhar minha curioso. tela Não, para não, vocês. não, eu estou só perguntando, porque é muito curioso. Eu nunca vi uma reunião em que... Não há ninguém sequer pedindo para entrar. Ninguém. E a Posso última até reunião estava compartilhar. cheia, né? Se vocês Nunca quiserem, houve posso, isso. A última a não título participei, mas de lisura nunca do houve isso. processo, posso compartilhar aqui Não. rapidamente minha tela para que vocês Não, vejam. eu não estou desconfiando, eu só estou achando muito diferente isso, só isso. Só tem conselheiro. Inclusive, Aqui, como só vocês podem conselheiro. observar, ó, é nesse canto aqui que fica, ó. Não há ninguém solicitando aqui nesse canto superior, e aqui só há conselheiro de fato. Que é uma coisa original, né? E ao mesmo tempo interessante o fato de 16 conselheiros, né, presentes. Então a representatividade também está boa com relação às câmaras. Podemos? Então, o segundo assunto é a carta aberta do Concultura à Fundação, né, escuta de sugestões, além das propostas sugeridas na última reunião. Como eu estava falando, aproveitei a deixa do Kiko, eu fui pega de surpresa, porque a gente não sabia ao certo quando sairia essa nomeação, né, para a presidência e tudo mais. Lógico que a gente sabia da votação, eu enquanto presidenta, o Marcelo quanto meu vice-presidente, mas eu tinha uma reunião marcada com a Cíntia nesse meio do processo para compreender como funciona, inclusive essa resolutiva de pautas, todos os regulamentos, né? Eu acredito que essa construção dessa carta, que foi a sugestão dada na última reunião, principalmente porque haviam-se muitos fazedores de cultura presentes, devido à questão da lei da Paulo Gustavo e todas as questões de intercorrências, recursos e muitas dúvidas e questionamentos com respeito à lei, a gente teve essa ideia. Inclusive, aproveitar essa observação do Marcelo, que nós estamos numa reunião hoje totalmente diferente da última, que foi extraordinária, porque haviam-se vários fazedores para além dos conselheiros, e nessa reunião de hoje nós temos apenas os conselheiros. Eu coloquei as minhas observações, a Cíntia reuniu as demais da pauta, também tomei a liberdade de procurar a companheira Mariana Fagundes para perguntá-la se ela tinha alguma observação, e a intenção era que a gente abrisse a reunião de hoje para os demais conselheiros colocarem e adicionarem as suas observações quanto aos questionamentos e observações referentes não só a esse conselho, né, mas ao funcionamento de algumas coisas com respeito à cultura local. Não acredito que uma reunião seja o suficiente para a gente reunir todas essas observações. Acredito que cada um aqui vá ter a sua pessoal. Por isso, eu gostaria de propor, para além das observações que eu vou ler, um período em que a gente pudesse reunir essas observações, não só dos conselheiros, mas da sociedade civil, dos fazedores de cultura, com a finalidade da gente, numa próxima reunião, na próxima pauta, apresentar, né, a reunião desses documentos e propor a Fernanda, né, que é a nossa presidenta atual da Fundação, uma escuta, para que ou que a gente lesse essa carta para eles, ou que a gente enviasse e eles tivessem tempo hábil para retomar com essas respostas para este conselho, ou para uma reunião aberta, enfim. Gostaria de trazer isso para o nosso pleito. Agora, Marcelo, como você não esteve na última reunião,
você está observando aí que a gente só tem conselheiros hoje, mas a última reunião tiveram muitos fazedores de cultura que não eram conselheiros e com muitas dúvidas com respeito à Lei Paulo Gustavo e também ao funcionamento, né, dos editais e organograma, enfim, com respeito à fundação. Também foi muito discutido aqui a relação do papel do Conselho Municipal e dos conselheiros, enquanto conselheiros neste conselho, e qual a correlação que nós temos com a fundação, porque as pessoas que vêm através das mídias sociais não sabem diferenciar qual é o papel do conselho, qual é o papel da fundação, qual é o papel da comissão dos editais. E a gente também colocou aqui o companheiro, ele entra até com @, do teatro, acredito que seja o Pedro, sobre a questão do respaldo jurídico também, que é uma necessidade que este conselho tem, entre tantas outras. Por isso que eu acredito que a gente não consiga resumir essa documentação em apenas uma reunião. Eu gostaria de ler o que já foi colocado, a gente já até fiz uma cartinha aqui e abri para vocês poderem adicionar. Poderia ser dessa forma? Vocês se inscreveriam? Ronaldo, você pode colaborar comigo nessa fala? Claro, deixa eu até aprovar. Eu acho que até uma pessoa de fora do conceito está pedindo para entrar. Tem o Kiko inscrito, hein? O Kiko pode falar primeiro, depois eu falo. É o Davidson, acabou de entrar. Boa noite, Davidson. Então, vocês me ouvem? Sim. Sim. Só aqui para fechar o assunto anterior, que para mim não tinha fechado, que me disseram aí que foi publicada o vídeo, e eu fui lá novamente no Instagram do Campus Cultura lá da FCJOL, e não há nenhum registro da entrevista que eu dei no final da reunião do dia do Rock Itacado, reunião de retorno para atender a solicitação do meu amigo Marcelo Sampaio, e não vou falar feedback, para reunião de retorno sobre o dia do Rock Itacado. Então, Continuo te amando, Kiko. Isso é muito chato pra mim, cara. Tem que ficar vivendo esses embates com esse pessoal do poder público aí por causa dessas coisas menores. Isso para mim chega a ser constrangedor. Uma pauta que eu nem pedi, aí vem uma alegação de que publicaram uma coisa que não publicaram. Se publicaram foi story, me botar na roda ainda como se eu estivesse falando uma coisa que não é verdade. Porra, pelo amor de Deus, FCJOL, toma conta dos teus problemas, defende teus funcionários, me deixa em paz, porra. Eu acho que o Fabinho está inscrito logo em seguida. Sim, posso falar? Sim. Então, Kiko, é uma situação até difícil, né? Não só para você aí, como para mim também. Estou aqui dando uma resposta do conhecimento que eu tive, né? Eu aqui falando em nome da FCJOL, eu acho que todos nós ficamos surpresos, mas já foi esclarecido aí por que entrou esse assunto na pauta. E ninguém melhor do que o marketing para poder dar essa resposta, né? Mas como o responsável pelo marketing está de férias, foi pedido para poder eu estar trazendo essa resposta, tá? Agora, eu não posso afirmar 100% se foi publicado no Story ou se não foi. Torno a repetir, me mandaram um sprint aqui. Se quiser, eu posso compartilhar para Ronaldo, para poder não ficar a questão também que eu estou aqui inventando, que eu jamais iria fazer um negócio desse, até pelo meu caráter e pela minha índole. E a gente está aqui em um objetivo, tentando buscar soluções, concordo plenamente quando você fala que a FCJOL tem várias coisas para fazer, e nós temos mesmo para fazer. Inclusive, eu acho que, eu sempre falei, mesmo sem fazer parte do Concultura, eu acho que deveria existir uma parceria maior. Eu acho que eu já conversei isso pessoalmente com o Marcelo, mas isso não é o caso de vir agora. Você, mais do que ninguém, sabe como eu sou uma pessoa de escuta, estou sempre apto a ouvir e fazer o máximo que eu posso. Estou aqui representando a Fundação Cultural e transmitindo a mensagem que me foi passada. Torno a repetir,
Se for de extrema necessidade, eu posso estar enviando para Ronaldo as imagens que foram me passadas. Agora, se foi publicado no Stories ou no Feed, ou se não foi publicado, infelizmente, eu não posso afirmar agora, porque era o meu desejo de ter uma afirmativa, se é sim ou se é não. Eu estou aqui para poder falar a verdade. A verdade é o que me passaram. É fácil, é só entrar lá no Instagram do Campus Cultura, lá no dia 24 de maio, e ver que não tem nenhuma publicação nesse sentido. Isso não é algo nem para ser estendido, isso não era nenhuma demanda. Eu acho que isso é uma tentativa de me constranger, sacou? De novo, eu estou passando por isso, que é legal de novo. Essa tentativa de exposição pública aí, porra, eu acho que se for para levar para o lado pessoal, cara, eu vou ter que começar a agir de outra forma, porque eu não gostaria de pensar que fosse assim. Mas eu não sei mais o que pensar para não, sinceramente. Não, concordo plenamente, você está em todo o seu direito. Eu só estou falando para você que eu estou transmitindo a mensagem que me foi solicitado. Entendeu? Você está em todo o direito, todos têm direito de reivindicar e de solicitar, até porque o papel da FCJOL é estar divulgando os trabalhos realizados em relação à cultura. Entendeu? E se não foi realizado, você pode ter certeza que eu me comprometo em buscar a afirmativa, e se alguém me passou mensagem também que não é verídico. Entendeu? Porque como você está falando, não posso estar fazendo papel de bobo aqui, e nem eu, principalmente. É minha segunda reunião, estou me enturmando, entendendo o que é o Concultura, tá? Eu sempre reivindiquei isso, eu sempre tive vontade de participar, sou um fazedor de cultura, entendeu? E se depender de mim, eu não vou ficar aqui falando balela e trazendo as inverdades, não. Fui para o registro, a Mariana Fagundes acabou de entrar, né? Só para registrar em ata que a Cíntia depois vai assistir esse vídeo, para que ela fique sabendo. Podemos dar esse assunto como encerrado e dar continuidade à questão da carta aberta. Acho que, inclusive, essa é uma pauta a ser colocada na carta aberta. Principalmente quando a gente fala de comunicação, é uma das coisas que a gente está dialogando desde a última reunião, né, sobre a falta de comunicação clara sobre os papéis dos órgãos e suas ações com respeito a cada atividade, né, nesse caso do Kiko Roque Goitacá. No caso das reclamações da última semana, Paulo Gustavo. No caso desta reunião, a utilidade, né, utilização e também o papel do conselho, né, enquanto norteador, enquanto conselheiros também. Eu reuni aqui as propostas, mas não cabe no nosso chat o textinho formulado, mas eu gostaria de já colocar nessa reunião as temáticas que eu gostaria de adicionar nessa carta aberta. Vou colocar apenas o título para a ciência de vocês, e eu acho que a gente pode se inscrever para colocar os demais para já ir construindo isso. Ronaldo, você pode me orientar com respeito a essa organização? Claro, você diz, no caso, com relação a ouvir as pessoas, né? Abrir formulário, essas coisas assim? Isso. Perfeitamente. Isso. A gente pode abrir um formulário. Eu acho até que a gente pode estabelecer, né? A gente sempre coloca como parâmetro as nossas próximas reuniões, né? Então, de repente, a gente pode colocar, sei lá, segunda reunião de julho, por exemplo, como prazo final, ou, de repente, a primeira reunião de julho como prazo, né? Já que mas, na verdade, eu acho que a gente ainda tem outra em junho, não tem? Deixa eu ver. Não, Temos tem, não. mais uma, Não, deixa eu ver. não tem não, são duas. Não tem não, então, essa é a última de junho. Então a gente já Aqui, deixaria Ronaldo, só uma coisinha. O tal do Charles Sec Produções Culturais entrou, levantou a mão. Será que é uma pessoa nova e que quer falar e não sabe que não é levantando a mão? De repente pode ser isso, hein?
que a Ana Não acha sei, de, só para de registro, perguntar a então, ele? se vocês me permitem, Boa Charles, noite só aí. para você saber, a gente aqui no Com Cultura, a gente tem a seguinte dinâmica para organização. Sempre que alguém quer usar a palavra, e a palavra pode ser usada por todos, seja conselheiro ou não conselheiro, né? Aqui só os têm direito a voto, mas o direito a voz todos têm. Então você pode se inscrever no chat. Você vai ali na conversa e coloca me inscrevo, então inscrito, que aí a gente já sabe que você deseja usar a palavra. Mas no momento a gente pode passar a palavra para você mesmo levantando a mão, que é uma coisa que a gente não usa, é um artifício que a gente não usa nas reuniões do Concultura. Pode falar, Ele se por favor. inscreveu. Levantando a mão acaba sendo mais dinâmico, mais rápido, né? Mas tudo bem. Boa noite a todas e todos, mais uma vez. Eu entrei agora e vocês estavam debatendo sobre a questão do marketing, né, de respostas do Instagram e tal, com relação a um evento aí. Aproveitando que vocês estavam debatendo sobre isso, eu queria, né, colocar um ponto de melhoria justamente sobre esse tema. Muitas vezes falta um pouco de resposta na rede social, né, do Campus.Cultura sobre alguns assuntos, né? Eu faço esse comparativo, né, com a rede social, por exemplo, da Secretaria do Estado, né, que, né, numa comparação, ela atende muito mais pessoas, né, abrange uma quantidade muito maior de pessoas, e a gente tem respostas, né, em tempo curto com relação às perguntas. Então, a gente poderia estar melhorando, né? Eu sei que a demanda e o trabalho do pessoal lá é muito grande, mas a gente poderia estar melhorando e evoluindo nesse assunto, né? Às vezes a gente faz uma pergunta lá na rede social sobre determinada coisa, sobre uma dúvida, e a gente acaba não tendo uma resposta no tempo necessário. Então, queria colocar isso aí, um ponto para a gente poder estar evoluindo nessas redes aí, tá bom? Obrigado aí pela palavra. Obrigado, Charles. Com certeza isso vai ser levado em consideração, né? O Fabinho está aqui também, eu acho que ele também vai repassar, e eu também falarei tanto com a nossa presidente da fundação, como também com a equipe responsável pelo marketing, né? E o Fabinho também, eu peço apoio nesse sentido, Fabinho, né? Para que a gente possa ter essa comunicação interna, até para a gente aprimorar, que às vezes a mensagem fica na solicitação, às vezes a quantidade de comentário, enfim, tudo isso precisa ter uma triagem, claro, a equipe acaba sendo reduzida, a gente não tem tanta gente lidando com isso, né, o que realmente dificulta, mas que nos permite sim ter esse olhar crítico para aprimorar, e sempre, né, sempre bem-vindo esse tipo de colocação aqui. Obrigado. Ana, eu acho que tem mais alguém inscrito. Mariana se inscreveu. Mariana, perfeito, perfeito. Não, é que eu vou passar para Mariana, que você chegou a me perguntar coisa agora há pouco, mas eu quero continuar depois. Mariana, por favor. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí. Ainda sobre esse assunto, né, da comunicação, que a Fran trouxe, o Charles trouxe, as publicações que saem no Campus Cultura, né, que eu imagino que seja uma equipe da FCJOL, todas elas sempre saem com uma música, alguma coisa para chamar atenção, né? Eu queria fazer a sugestão de colocar sempre um artista de campus. Tem tantas músicas de artistas de campus no Spotify, no dia do rock, né? Todas as publicações saíram com uma música aleatória, assim, sabe? E eu acho que eu cheguei a sugerir isso no perfil. Mas é isso, né? Se o nosso papel, né, o papel da fundação e aqui no Concultura é valorizar os artistas e a arte local, também vale nesse ponto, né, da comunicação. Deixar como sugestão também. Perfeito, Mariana. Perfeito. Obrigado, Mariana, também. É uma sugestão muito bem-vinda. Pode colocar na carta. Na carta.
Mais Entendeu? uma pauta. Vocês Bem- compreendem como são muitas observações, que talvez uma reunião não seja suficiente, e nem todos os fazedores de cultura estão alcançados nesta reunião específica para a gente ouvir essas demandas, né? Então, eu coloquei aí, né, a nossa contribuição já de coisas que a gente gostaria de saber, o que a gente acha relevante ter, né, como retorno, mas acredito que a gente possa, sim, fazer a elaboração. Então, queria, basicamente, trazer o pleito à votação para a gente fazer esse documento, né? E fazer também os prazos, né, Ronaldo? Para a gente poder divulgar isso, inclusive, nas nossas redes sociais do Com Cultura, porque é para isso que ele serve, não é mesmo? Para ouvir os nossos fazedores de cultura. E se tiver mais alguém, mais alguma contribuição... Eu gostaria, mesmo não estando inscrito, eu gostaria, né, como você está perguntando, contribuir da seguinte forma, até dando continuidade ao que eu dizia. Abrimos o Google Forms perfeitamente para ouvir as pessoas, a gente sobretudo os conselheiros, né, que são os aqui que de alguma forma trazem essa representação, né, daí a grande importância dos conselheiros de cada Câmara irem até suas bases respectivas, né, aos artistas, aos fazedores de cultura daqueles segmentos para ouvi-los e trazerem as demandas para cá, né? Como já várias vezes tivemos esses casos aqui, alguns têm até grupos, né, do segmento em que estão inseridos para fazer isso, né, no WhatsApp. Enfim, minha sugestão é a seguinte: a gente pode, mas aí também de acordo com a necessidade, a gente pode pensar depois da etapa de recebimento dessas sugestões, a gente de repente fazer um grupo de trabalho, não tão extenso, não com tanta gente, mas fazer um grupo de trabalho que possa, né, até para não sobrecarregar, Ana, você também com relação a ficar focada apenas nisso, né, porque de fato são só você que teve várias sugestões que você já foi captando, foi anotando, enfim. Então, fora as tantas outras que a gente vai receber por forms, a gente pode receber por e-mail, enfim, até o Instagram do Com Cultura, enfim, a gente pode receber por várias formas possíveis. Mas acho que talvez a triagem, porque, por exemplo, você pode falar a mesma coisa, o suporte jurídico com cultura. Você pode falar que o Com Cultura precisa contratar um advogado, vamos dizer assim, próprio. Então, vai ser praticamente a mesma sugestão. E aí, a eliminação ou a junção de uma sugestão pode ser interessante que seja feita por um grupo de trabalho. Até, né, eu dei um exemplo bobo aqui, mas qualquer outra coisa pode ser, de repente, reunido um tópico em outro, né, para poder fazer uma coisa só. Enfim, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é bem-vindo. O que você acha, Fran? Chuva de ideias, para respeitar o querido Marcelo Sampaio. É um brainstorm, mas é um período inicial da formulação de um documento, uma chuva de ideias, onde todas as pessoas colocam as suas respectivas ideias sobre um tema, depois reúne-se, né, esse brainstorm, essa chuva de ideias, para sair um documento redigido aí de todas essas ideias organizadas. Exato, o que acontece nas nossas escutas públicas, por exemplo, né, que a gente vai várias e várias sugestões, só que aí depois a gente tem que adequar. Peraí, isso aqui está de acordo com a lei, isso aqui pode caber num edital, isso aqui não vale, porque não entra nesse caso, e por aí vai. Então tem que ser feita essa triagem posterior, né, para evitar duplicidade ou até coisas que não façam sentido para aquele caso. Perfeito. Eu estou de acordo. A gente precisa fazer tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer, a gente pode dar esse assunto por encerrado. Eu acho que a gente poderia definir desde já o prazo, tanto para a criação desse formulário, quanto para o fechamento dele, e aí sim, a partir disso, a gente faria a instituição do grupo de trabalho. O que você acha? Vocês acham, né? Estou aqui dando sugestão, não é, obviamente, imposição alguma, é só ideia mesmo para que a gente consiga também vislumbrar final, né, para uma finalidade clara e com prazo específico desse trabalho. Sim, nós temos aqui as nossas reuniões, agora o mês de junho já se encerra na reunião de hoje. Acredito que a gente possa colocar a elaboração, de repente a gente coloca um prazo de 1 semana a 10 dias, também um tempo suficiente para ter esse encontro com a Cinti, para entender como funciona a melhor regulamentação do conselho e tudo mais. E aí eu conto com a sua colaboração também, para a gente poder colocar esse documento. De repente, claro, quero inclusive estar junto nessa reunião. Eu faço questão até
para auxiliar também, com certeza. A nossa próxima reunião no dia 9, né? De repente, a gente pode colocar um prazo até o próximo dia 25 para a gente reunir e deixar essa documentação aberta até o dia 9, e a gente fica do dia 9 ao 27 para fazer essa. Na reunião do dia 9, a gente estabelece esse grupo de trabalho e já reúne essas informações fechadas para poder debater isso e entregar, de repente, no dia 27 de julho. O que você acha? Acho interessante, sim. Se você quiser, Demais de repente, a gente conselheiros. pensar em mais prazo, mas eu acho que eu vou falar com a Cíntia. A gente, além de mandar no grupo, pode mandar também no e-mail, fazer uma coisa bem Sim. divulgada, de fato, para facilitar que todo mundo tenha acesso, e aí, tendo acesso, a gente pede celeridade, que todo mundo consiga logo acessar, né, resumir suas ideias ali, suas sugestões, que aí a gente consegue depois concentrar isso. E aí eu considero, sim, que o prazo é viável, é A gente cabível. demora mais de um mês para fazer isso, porque senão a gente vai ultrapassar tempo demais de uma devolutiva da Paulo Gustavo, por exemplo, que pode ajudar, pode ser enriquecedor essas diretrizes para o pessoal que está escrevendo a parte do Paulo, a parte do Aldir Blanc, por exemplo. Eu sei que eles também estão fazendo escutas, mas de repente quem dá uma informação dessa para a gente sobre Paulo Gustavo não está na escuta da Aldir Blanc. Então, quanto mais a gente puder ampliar essa escuta para os fazedores, melhor, para poder contribuir de certa forma, não só contestar, mas contribuir também e obter respostas plausíveis, né? Porque senão a gente vai estender muito e aí a gente não chega a uma solução palpável, dado o exposto momento e as dificuldades que a gente está enfrentando, né? Com certeza. Outra urgência, né? Eu cheguei a comentar isso mais cedo com você, Fran, que é a questão de termos um grupo de trabalho paritário que é o Plano Municipal de Cultura, né? Porque tanto para estabelecermos critérios para entender o que foi cumprido de meta, o que não foi cumprido, porque a gente já tem que visualizar a primeira revisão do plano, né? Porque assim, em 5 anos o plano é revisado, em 10 anos o plano, né, é reestruturado ali para ser republicado. Então, assim, tudo isso a gente tem que entender quais metas já foram feitas, já foram cumpridas, quais precisam ser revistas para serem reduzidas, ampliadas, alteradas, né, talvez o foco, o objetivo de cada uma delas. Então, esse grupo de trabalho de acompanhamento é importantíssimo, até porque, e aí eu digo que nos últimos 2 anos, 2022, 2023, pelo menos, eu fiz o levantamento em planilha, né? Eu, pelo sistema. Só que é claro que o levantamento precisa ser também compartilhado com a sociedade civil, Acho que, não inclusive, você apenas pode com o apresentar isso olhar. para a gente. Exatamente, posso apresentar, e aí a gente vai tendo contribuições. Esse grupo de trabalho, principalmente para acompanhamento do Plano Municipal de Cultura, precisa ver esse documento que eu já tenho ali rascunhado para entender os critérios que eu usei e aí estabelecer se está certo, se está errado, e a gente vai estabelecendo votações e depois apresentar aqui ao Cultura. Então, assim, acho isso totalmente necessário. Antes de devolver a palavra, eu só quero deixar o registro aqui para a Cíntia, né, para fins de ata, que a Mariana entrou, Graziela Escocar entrou, Cristiane Ferreira também, Eliane Gentili já tinha me respondido antes também na hora da chamada, mas pelo menos Cristiane, Graziela e Mariana entraram aqui ao longo da reunião. Correto, Fabrício, está escrito. Não, só para lembrar, gente, também vou assumir a minha culpa com Fatos Fazendeiros, a gente tem que formar nosso grupo de trabalho do Prêmio Alberto Lamego, aquele levantamento histórico, né? Que a gente tem os premiados, mas não temos, assim, a história deles. Então, para quem é muito mais antigo, por exemplo, eu não conheço todo mundo, os primeiros prêmios, né? Aí foi até eu que dei a ideia de fazer essa criação, né? Desse painel que a gente acompanha, esteja com cultura, de quem já foi premiado, quem era a pessoa, se tiver foto, né? Esse histórico, né? Aí, até peço ajuda a Marcelo, a Grazi, que são pessoas, né? Que têm um conhecimento bastante histórico na área, né? Eu até posso ajudar em termos de editar, criar layout, né? Para isso, mas a gente pensar nisso também, né?
Concordo totalmente, Fabrício. Vou aproveitar que não tem ninguém inscrito aqui e vou antecipar uma coisa que eu quero falar em assuntos gerais, mas ainda, claro, sem fechar, por isso que até citando essa situação, acho que uma coisa que a gente pode pensar também que é importante, isso já foi falado em outros momentos, já foi trazido, e quem me procurou entre uma reunião e outra, eu acabei também demorando, porque a correria do dia a dia não está me permitindo dar atenção devidamente, mas quem me procurou foi a conselheira Eliane Gentili, até falando sobre a questão do blog do Concultura, que na época foi o conselheiro Jonas Defante, lá na época da elaboração do Plano Municipal de Cultura, que ele ativou o blog, ele fez o blog, eu o procurei, aí eu já dou essa devolutiva aqui para a Eliane, eu o procurei e ele me passou a administração do blog. Então, a gente pode, inclusive, instituir aqui, né, depois de decidir, seja nesta reunião, ou seja colocando em pauta para a próxima, uma equipe para tomar conta dessas redes. E aí, por que não? A gente ter, Fabrício está falando isso, por isso que eu estou mencionando essa situação, a gente colocar a lista e a biografia dos contemplados com o Prêmio Alberto Lamego disponível para o público ali nesse blog do Concultura. Eu acho que isso é interessante para fins de pesquisa, para fins também dos próximos conselheiros, né, dos futuros conselheiros que entrarem aqui, não ficarem naquela coisa de, quem já recebeu, qual lista que está e tal, enfim, isso é importante, e também, eu acho, claro, se o prêmio e eu entendo assim, é uma forma de reconhecimento, de valorização dos artistas que marcam a história do município, né, que fazem cultura no município, eu acho que a gente tem que valorizar e entender que tem que ter esse espaço de memória também para relembrar cada um deles, para falar deles. Eu acho que isso é uma forma também de homenagear cada um, né, que foi contemplado com o Prêmio Alberto Lamego. Acho que a gente pode ir para os assuntos gerais. Fran, então, só para a gente fechar a definição, ficou então para a gente se reunir, eu, você e Cintia, ainda neste mês, e a gente fechar, né? E aí a gente já abre o formulário, manda para os Quanto antes. conselheiros, e aí até a primeira reunião de julho, a gente fecha o formulário para instituir o grupo de trabalho, correto? Correto. Então, beleza. Já vou passar isso para a Cíntia, para que a gente possa, até o final desse mês, o quanto antes, já marcar essa reunião, definir tudo isso, e a gente já. Eu também já levo para essa reunião já rascunhado o grupo o formulário, até para você também dar uma olhada, né, para a gente pensar o que pode ser incluído ali e encaminhar para os conselheiros. Muito bom. Eliane está escrita. Então, na verdade, é só corroborando mesmo, né, com as palavras do Ronaldo. Eu penso que esses meios, né, de comunicação aí, de redes sociais, precisam de fato estar atualizados, né? Na penúltima reunião, eu, por exemplo, fui buscar, fiz uma pesquisa, assim, coloquei o nome com cultura de campus, e aí o item, né, da pesquisa foi o blog. E aí, quer dizer, ele está lá defasado de 2020, então, quer dizer, ali, né, precisa ter essa atualização e essas memórias, né, e passar todas essas, né, essa historicidade, acredito que realmente isso seja necessário, né, porque as pessoas também podem vir a fazer pesquisas e encontrar algo assim muito obsoleto. Então, reitero aqui, tá, Ronaldo, como né, quando eu te procurei e me predispus a ajudar, então é isso, tá? Eu continuo aqui e o que precisar e estiver ao meu alcance, estamos juntos.
Perfeito, Eliane. Aproveitando que não tem ninguém inscrito, eu já te respondo. Agradeço até pela prontidão com que você me procurou, né? Deixo isso aqui registrado também. Acho muito bem-vindo, até porque eu mesmo, né? Eu fazia parte do Conselho pela Sociedade Civil naquela época. Assim, eu sinceramente nem sequer lembrava desse blog com relação à atualização dele, com relação à manutenção dele. Está aí uma coisa, uma oportunidade ótima de pensarmos, né, nessa importância, né? Por que não de manter atualizado ou até de pensar formas de fazer com que ele fique por mais tempo, de repente criando drives que a gente pode alimentar ao invés de alimentar diretamente o blog, enfim, formas para facilitar realmente, né? E como você se predispôs, eu já agradeço aqui, né? Eu acho também que é positivo para todo o conselho, né? No geral, essa sua iniciativa, e isso me moveu a procurar o Jonas, que é uma pessoa próxima também, não tive nenhuma dificuldade para falar com ele sobre isso, que prontamente me atendeu passando informações sobre o blog que a gente pode definir. Eu já sugiro isso como pauta para a próxima reunião, que a gente defina por que não, ou um grupo de trabalho, ou, como já foi feito em outras circunstâncias, né, pessoas que fazem farão essa mediação das redes sociais juntamente ali com a equipe da fundação. Eu tenho acesso, por exemplo, a algumas redes, né, ou, se não me engano, o Facebook, o Instagram, agora o blog também, o Fabrício também tem, como pela sociedade civil, mas também trabalha com a gente no sistema. Enfim, Fran. Foi na verdade, Ronaldo, só para encerrar, foi na verdade a primeira ação de comunicação feita pela nossa gestão, eu na presidência, você como vice, para a comunicação ainda do na Concultura. pandemia, Não havia nada antes no Concultura a esse respeito. Nada. Eu me recordo do YouTube, o blog e as redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, que foram criadas nesse período, né? E isso é importantíssimo, porque o nosso Instagram, por exemplo, é um canal de comunicação importantíssimo com as pessoas. Fran, por prerrogativa, Fran, você não precisa nem se inscrever, que isso? Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, eu não sei, por isso que eu preciso realmente me encontrar com a Cíntia, para me entender nesse papel de presidência, entendeu? Mas o Kiko está escrito. Mas só para me colaborar um pouquinho antes do Kiko entrar, o blog vem de encontro ao Instagram, que vem de encontro ao Facebook, que vem de encontro a ter uma comissão de redes sociais do Concultura, para a gente colocar, né, em voga, de fato, um plano de comunicação eficaz, deixando claro quais são os papéis. E traz de encontro também aquele questionamento sobre o porquê que o resultado de algumas questões com respeito a edital estava saindo pelo Concultura e não pelos canais da Fundação, né? Então, tudo isso acaba vindo em combinância, como, por exemplo, esse fomento com respeito aos nossos artistas locais, que o Kiko e a Mariana estão falando aqui no nosso roteiro, e isso vem esclarecer e também vem de encontro a questão da carta, da gente compreender qual é o papel da fundação, qual é o papel do conselho, e nós, enquanto conselheiros, sabendo qual é o papel do conselho, o quanto podemos também informar isso, esclarecer e deixar claro essas diferenças com a fundação. Mas deixar o Kiko falar, porque ele se inscreveu, correto? Kiko, deixa eu só falar uma coisinha, só para a questão mesmo de registro, Fran, na verdade é grupo de trabalho, não é comissão. A gente usa no regimento a expressão grupo de trabalho e não comissão, tá? Se forma grupo de trabalho e não comissão. É a mesma coisa, mas... Sim, são as palavras usadas, né? Muito obrigada, Marcelo, tem muito que aprender com você. Inclusive, senti sua falta nas últimas reuniões. Não, Kiko? Na última só. Teve outro que eu vi a anterior. Eu só não vi a extraordinária. Não sei se o Kiko ouviu, porque ele está no ônibus. Oi, posso falar? Pode, deve. Então, postei até isso mais cedo no grupo, mas ninguém falou nada a respeito, ninguém comentou. A Secretaria Municipal de Planejamento, se não me engano, Meio Ambiente, a CEPUMA lá no Instagram, está anunciando a 6ª Conferência Municipal da cidade de Campos, a acontecer de final do mês, 28 de junho, 28 e 29 de junho, cujos temas são Eixo 1,
articulação entre os principais setores com o planejamento de políticas públicas. Eixo 2, gestão, estratégia e financiamento. Eixo 3, palestra, grandes temas transversais, sustentabilidade ambiental. Eu gostaria de saber se o Conselho de Cultura participa dessa conferência em algum nível, Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente. Se o Conselho é convidado para participar disso de alguma forma, ou, sei lá, se isso chega no Conselho, ou se isso é uma conferência que o Conselho está alijado desse processo. Visto que planejamento, política pública e financiamento são temas que interessam diretamente ao Conselho de Cultura, ao Fundo de Cultura e tudo que diz respeito a esses editais que estão saindo aí, as novas leis de políticas públicas voltadas à arte e à cultura. Tem esse diálogo ou esse diálogo não existe? Ou a gente não é considerado a tema transversal importante nem do planejamento, nem dos financiamentos? Pessoal, eu peço licença aqui se eu puder responder, né, até para esclarecer essa questão. Kiko, assim, nós não recebemos diretamente nenhuma comunicação para isso, mas eu entendo que o motivo de não termos sido envolvidos nesse procedimento é que essa conferência, pelo que eu entendo, e eu de fato entendo pouco, porque é uma área alheia até a minha área de conhecimento, de estudo, pelo que eu percebo, é uma conferência ligada à conferência, é uma etapa municipal da Conferência Nacional de Cidades, se eu não me engano, que é muito mais voltada para temas de habitação, enfim, que são, naturalmente, de alguma forma, são correlatos a temas que nós debatemos aqui no Concultura, né, mas que não estão ali, não são diretamente postos, né, no final das contas. E por isso seria uma conferência mais, como pode dizer, que tem mais a ver até com temas relacionados e debatidos no Copan, do que diretamente aqui. Mas sim, nós podemos até, você está trazendo essa provocação importante, porque você inclusive listou vários temas que são relevantes, eu acredito, para nós aqui. A gente pode sim entrar em contato com a secretaria, buscar, de repente, ações, meios para poder ver isso. O que você sugere? Bom, na verdade, eu vim trazer uma dúvida, porque eu não havia entendido qual era o trâmite dessa conferência. E, inclusive, acredito que, se tratando de planejamento urbano, a nossa cultura urbana e o pessoal que trabalha com arte urbana tem também algo a participar, algo a dizer disso, sobre financiamento, sobre os temas que são listados nos vídeos lá da conferência, são temas que dialogam diretamente com a gente. E como eu não sei do que se trata, eu estou trazendo uma dúvida, um funcionamento, não uma sugestão necessariamente nesse momento. Não, perfeito. Eu perguntei até se você tinha alguma sugestão, porque, né, até você colocou muito bem aqui os tópicos que até me chamaram a atenção, não tinha conhecimento a esse nível, né? E eu acho que podem sim, de alguma forma, ser relevantes. A gente pode buscar, até nessa reunião com a Fran, a gente pode levar isso como uma possibilidade, né? A gente tem que até fazer essa reunião, não sei quando fecham as inscrições e as coisas para esse evento, eu acho que até 20 e pouco desse mês, deve ser por volta de 24, 25 desse mês, eu vou conversar sobre isso com a Fran para que a gente possa, né, pensar alguma estratégia, de repente, por que não encaminhar para o pessoal da Câmara, né, específica, né, até para tentar fazer esse diálogo e nós também, pelo sistema, tentarmos dialogar. Mas, de toda forma, muito obrigado por trazer. Não tem... eu devolvi a pergunta, porque não devolvi a questão, para que a gente possa pensar até que você tinha pensado algo anterior, mas obrigado. O pessoal lá dessa Secretaria de Planejamento Urbano lá tem todas as informações listadas no Instagram deles, só que são publicados lá. Eu não precisei nem fazer uma pesquisa muito profunda, não. Até porque outros setores da prefeitura estão divulgando essa conferência pelos WhatsApp, pelas redes sociais. E por isso eu achei que, de repente, o Conselho saberia de alguma coisa, ou pelo menos haveria uma informação a respeito. Mas nada do que eu disse aqui é confidencial, não. Está tudo publicado no Instagram da Secretaria lá. Perfeito, perfeito.
mas eu admito que nós não fomos provocados com relação a isso, não sei a título de fundação cultural, mas no sistema, com cultura especificamente, não, mas que sem dúvida alguma é do nosso interesse pensar em que ponto nós podemos entrar e contribuir com essas discussões, né, com certeza. Eu acho que, e aí, claro, você mencionou artes urbanas, eu concordei, também menciono patrimônio histórico, né, a Câmara de Patrimônio Histórico, a gente também pode pensar também nisso, enfim. São várias as possibilidades aqui de contribuição com essa conferência. Correto? Fran? Eu acho que a Ana caiu. Ana, você nos ouve? Travou aqui para mim. Travou sim. Eu até estranhei, porque fez um silêncio, ela falou, parecia que ela ia dar continuidade. Oi, Ana. Seu microfone está fechado. Oi, tá ouvindo agora? Minha bateria acabou, me perdoe. Tá, não, a gente estranhou que ficou congelado. Sim, minha bateria acabou, eu tô entrando pelo celular agora. Podemos prosseguir para o final ou tem mais alguma coisa para a pauta? Eu me inscrevi para assuntos gerais também para 2 tópicos rápidos. Primeiro, que amanhã, às 18 horas, no Teatro de Bolso, vai ocorrer mais uma escuta pública, né, já que foi ampliado o prazo de envio do planejamento da Política Nacional Aldir Blanc. Amanhã faremos mais uma escuta com a sociedade civil para os editais, né, da Política Nacional Aldir Blanc, no Teatro de Bolso, a partir das 18 horas. Então, quem quiser, quem puder também divulgar, tá lá no Instagram também, campus.cultura, podem também pegar de lá, falar, enfim, realmente aberto e para isso mesmo, para que todos possam ser ouvidos, e inclusive temos ainda o formulário aberto para receber propostas lá da Política Nacional de Blanc também. Outro ponto, quero também convidar vocês para agora, dia 21, né, já encaminhei para a Fran como presidente do Concultura, né, mas também está tendo divulgação direta, mas eu quero divulgar aqui também, convidar vocês diretamente para agora na sexta-feira, às 19 horas, na Academia Campista de Letras, a gente vai fazer o aniversário de 85 anos da Academia, com, inclusive, a presença, né, e a apresentação da Sociedade Musical Lira de Apolo, que vai, né, assim, uma banda que completou 154 anos no mês passado e que vai comemorar ali com a gente o nosso aniversário de 85 anos da academia. Então fica aqui o convite para quem puder participar, entrada franca, e depois vai ter coquetel, enfim, teremos outros momentos também de reflexão sobre a academia, a partir das 19 horas, sexta-feira agora, lá na sede da CL, no Jardim São Benedito. Eu acho que o Charles se inscreveu provavelmente para falar sobre algo que eu disse ou sobre algo que a Fran falou, não sei. Então, Ronaldo, sobre esse convite que você fez da audiência amanhã, o Instagram da FFCJOL, ele deveria, né, publicar um link para inscrição. Mas esse link acabou não sendo colocado na bio, né, como deveria. E aí eu já perguntei várias vezes lá aonde estaria o link e tal, não obtive resposta. Eu queria saber se alguém sabe se essa inscrição ela é mandatória para estar participando da audiência ou não, entendeu?
Provavelmente, Charles, isso pode ter sido algum equívoco de divulgação, que não há inscrição para participação. Na verdade, o link que existe é um link para, ao invés de você falar na reunião, ou se você quiser também falar na reunião, você pode mandar por lá, por escrito, a sua sugestão. Então, por exemplo, você quer fazer uma sugestão, sei lá, que o edital tenha contemple determinada área de teatro, por exemplo. Né, sei lá, que tenha, que contemple esquetes especificamente, que sejam feitas em mais de um local aqui na cidade. Se você tem essa sugestão, você pode ir a uma escuta pública e falar sobre isso, claro, né, totalmente bem-vindo, mas você também pode, e isso também é muito importante para a gente, que fica ali o registro escrito, que também é muito valioso, muito significativo, você pode escrever no formulário essa sua sugestão. Então, o link que está sendo divulgado é do formulário de sugestões e não de inscrição. Inclusive, eu vou postar aqui no chat esse formulário, até para você ter acesso, né, já que o link lá está quebrado por conta do Instagram, né, não ter esse lugar adequado para colocar links ali na legenda da postagem, eu vou Ronaldo, postar aqui. eu coloquei aí no coisa, e no nosso Com Cultura a gente colocou, como a PNAB, né, e a Outblank, o conselho também faz parte dele como escuta, a gente colocou lá também, tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigado, Fabrício. Eu estava aqui procurando o link. Para a fundação, essa correção, que a fundação teria que fazer isso, né? A gente faz como a gente é parceiro de cultura, né? E quer resposta, a gente colocou lá essas informações também. Perfeito. Charles, foi isso que você precisava saber mesmo? Pois sim, Ronaldo. Obrigado aí, obrigado, Fabrício, também, tá? Obrigado. Nada, a gente está à disposição, tá bom? Sempre à vontade para perguntar. Perfeito. Eu acho que não tem mais ninguém inscrito aqui, não. Eu tô. Ah, tá? Eu não vi, não, Marcelo. Desculpa. Tá. É que eu me perdi, que a gente. O Fabrício postou o link depois. Claro. Só lembrando que todas essas escutas são altamente válidas, assim como as sugestões, porém, elas são catalogadas, elencadas, e depois elas, para serem aprovadas, precisam passar na reunião ordinária ou extraordinária do Concultura, na qual onde só votam os conselheiros titulares ou os suplentes dos conselheiros titulares ausentes. Senão a pessoa pode ter a ideia de que sugeriu ou colocou lá, já está automaticamente aprovado. Não. Há todo um trâmite de votação interna, é ótima participação, é importante, inclusive, mas depois isso tudo tem que ser referendado pelo voto no Concultura com a plenária estabelecida, né? Perfeito, Marcelo. Eu, inclusive, complemento falando que, além, claro, desse processo no Concultura de aprovação, temos também a triagem do próprio critério da lei, né? Porque você pode também sugerir uma coisa que a lei, por exemplo, não permite. Aí sim, não, claro. E aí a gente vai... Eu nem usei não, isso. Eu digo assim... Aí já está eliminado automaticamente. Estou dizendo que pode ter sugestão dentro dos trâmites legais, bacana, que a maioria dos conselheiros não considera relevante estar lá e não vai ser aprovada. Isso é claro que essa pré-seleção que você está se referindo aí, ela já está incluída no meu comentário, né? Não, claro, eu digo isso porque isso corrobora, na verdade, com o que você está falando, porque é a ideia de que não é um critério de aprovação, a sugestão não é um critério de aprovação. Você, inclusive, Ronaldo, deu uma sugestão aqui, eu sei que você não deu, você citou um exemplo que eu acho que é inviável. Por exemplo, se pagar alguém para cuidar da parte jurídica do Concultura. Nós não temos verba para isso, nós não somos executores. Somos um conselho paritário. Na verdade, isso não é nem sugestão para a PNAB. Não, estou dando exemplo que você falou aqui. Por exemplo, né? Você deu um exemplo que esse morreria. Isso. Nós não somos executores, nunca fomos e não somos. Nós somos paritários, somos consultivos, deliberativos e fiscalizadores. Executores, não. Não, eu dei esse exemplo porque um dos itens sugeridos pela Fran com relação até ao grupo de trabalho que vai ser formado é o suporte jurídico ao Concultura e aos conselheiros. E isso é totalmente válido e necessário. Eu coloquei como... a favor.
eu coloquei como um exemplo equivalente, que não faria sentido de fato, mas que tem a ver com essa ideia, esse suporte como se fosse para contratar um advogado. Isso não teria sentido, e a gente teria que passar, né? Esse grupo de trabalho vai ter que passar um pente fino para entender o que é cada coisa. É isso. Podemos encerrar? Por mim, tudo certo. Temos só que ver a pauta para a próxima reunião. E dizer, e reforçar o dia. Isso. Fran, quando você falar assim, quando há o silêncio, você pode imediatamente falar. Então, mediante o silêncio, está encerrada. Você já, porque senão você fica parecendo que está esperando alguém falar. O não falar é a aceitação de que pode ser feito o que você sugeriu. Ah, tá jóia. Então vamos mencionar a pauta da próxima reunião, é isso? Isso. Eu mesmo sugeri um tópico que eu não estou me recordando agora, olha só. Eu sugeri agora há pouco. Um dos tópicos, claro, é colocar o grupo de fechamento trabalho do grupo das de mídias trabalho sociais. das mídias sociais. Isso, das mídias sociais. Foi isso. Mas também o grupo de Segundo trabalho. grupo de trabalho para a carta aberta à fundação. Eu acho que os dois assuntos se completam. Uma sobre essa demanda do questionamento à fundação, a outra sobre o nosso papel. Eu estou interessado no Prêmio Alberto Lamego desse ano. Alberto Lamego desse ano. Podemos colocar em pauta novamente a questão do prêmio Alberto Lamego desse ano. Isso é muito importante, Marcelo, lembrar disso. A gente não pode se esquecer disso. Se a gente teve alguma devolutiva com respeito à premiação. E a Graziela acabou de se inscrever também. Enquanto isso, eu estou digitando aqui a pauta já para a gente ter um rascunho aqui para mandar para a Cíntia. Grazi, por favor. Pessoal, obrigada. Boa noite a todos. Quero fazer um convite a vocês que o museu está fazendo 12 anos, dia 29 desse mês, e a gente está com uma programação aí bem extensa, né? A gente está com uma programação que começa dia 20 agora, com a exposição Diálogos, de curadoria do professor Joilson Bessa, tá? Uma exposição incrível, com fotógrafos também da cidade. Vai ser aberta às 20 horas, no Museu Histórico de Campos. Depois temos programação dia 26, 27, 28 e 29. Entretanto, o dia 27 eu posso considerar assim um dos dias no qual a gente vai falar de algo muito importante, que recentemente eu e a equipe do museu entramos em contato com algumas universidades e a gente conseguiu uma parceria para a gente. Na verdade, a gente já tinha o projeto de expografia escrito, né? Mas, ao meu entender, lendo o edital da FAPERJ, a gente precisava de uma instituição de ensino superior. E aí eu entrei em contato com o pessoal da UF, que foi também um outro sonho que estava abandonado, né, do museu, fazer parceria com o curso de História, e aí foi muito propício esse edital, e a gente passou nesse edital da FAPERJ com um projeto de modernização da expografia do museu, algo imprescindível. Eu estou lá no museu, o museu tem 12 anos, eu estou há 13. Algo imprescindível ao museu. Eu trabalho no museu e tenho minha crítica também construtiva, que aqueles banners não são painéis expositivos. Então, finalmente, agora a gente vai ter uma expografia adequada no museu, sabe? E com cabeças pensantes, não é só o museu e a equipe do museu, muito pelo contrário, o curso de História, novas pesquisas, universitários aí que estão pesquisando sobre história de Campos, e isso fica em uma ilha na universidade. Então, a gente vai criar esse link, esse projeto fechou, né? Essa parceria do museu com a UF. E temos um outro projeto também que a gente entrou com recurso, que eu não desisto nunca, né? A gente entrou com recurso no mesmo edital da FAPERJ, que é sobre a rede elétrica. Esse, realmente, boa parte do projeto, eu só escrevi a parte histórica mesmo. A boa parte do projeto foi escrito pelo professor Aldo, lá da UENF, que ele é engenheiro, ele teve no museu, ele ficou meio horrorizado, assim, e aí foi a partir dele até que a gente conheceu esse edital da FAPERJ. E aí conseguimos também, através de recurso, esse projeto também foi aprovado.
E, ao todo, o da Expografia foi destinado R$500 mil, o da Rede Elétrica foi destinado R$480 mil. Ao todo, são R$980 mil para o museu, e isso através de pesquisa, gente. Isso através de pesquisa. A UENF esses dias estava aí fazendo uma manifestação, porque isso pode também acabar. Recentemente, a gente conseguiu, através de pesquisas da FAPERJ, essa verba destinada ao museu, e isso também pode, em qualquer hora, ser encerrado. Claro que esses já estão garantidos, os professores já foram lá, abriram as contas, mas estou mostrando para vocês, né, outras formas da gente arrecadar para a cultura, sabe? Junto com a universidade. E eu estou muito contente, porque esse sonho da Expografia foi desde quando eu entrei para o museu, a gente ficou bem decepcionado quando chegou banners. Esse da Rede Elétrica é vital, de vital importância para o museu. Então, eu acho que a gente está numa fase muito boa agora do museu, o museu completando 12 anos e ganhando esses 2 presentes, viu? Então, estou aproveitando para mencionar essa boa notícia e convidar todos para o aniversário do museu. A programação está na rede social aí, no Instagram do museu, no Instagram da Fundação, e todos aqui são muito bem-vindos, viu? Terminei. Eu já falei com você particularmente, mas também te parabenizo aqui no Concultura por todo o seu trabalho, por toda a sua atuação. Né? Mais uma vez, você trazendo uma boa notícia que você trouxe também numa reunião recente aqui sobre o museu, e que bom, né? Que bom que dá para ver como essa realização é positiva e como isso tudo vai contribuir, né, para a preservação da nossa memória, para a preservação do nosso museu. Né? E vida longa ao Museu de Campos, com certeza. Parabéns. Rico se inscreveu, Marcelo também. Obrigada, Ronaldo. Parabéns, Grazi, incrível. Estamos na luta aí, né? Vamos que vamos. Posso falar? Sim. Pode, Kiko. Vocês me ouvem? Sim. Sim. É porque na estrada aqui, às vezes dá uma falhada, eu não sei se eu estou sendo ouvido ou não. Eu queria deixar 2 sugestões para entrar na pauta para a próxima semana, que é uma posição, para a próxima semana não, né? Para a próxima reunião. Uma posição do Conselho com relação a essa conferência que eu mencionei aí, se vai caber participação do Conselho, se não vai, se a gente tem prerrogativas de participar disso ou não, e se há interesse, né, do Conselho em participar dessa discussão também, porque eu trouxe uma discussão que talvez o Conselho não julgue interessante. Eu só gostaria de pedir que a gente, na próxima reunião, desse um retorno sobre isso, sobre se vamos participar, se não vamos, como vamos, ou por que não vamos. E a segunda coisa é uma pergunta, na verdade. Está acontecendo uma movimentação na cidade aí com relação ao Copan e ao Campo do Goitacás. Eu queria saber se o Conselho foi procurado sobre isso em algum momento, em algum aspecto, chegou alguma comunicação ao Conselho a respeito desse trâmite de Copan, Patrimônio, Campo do Goitacás. Kiko, Grazi, desculpa aí, gente, eu tinha que colocar escrita, é porque eu participei da reunião do Copan hoje, e na reunião do Copan hoje, muitas coisas, ficou uma reunião no achismo, viu? A gente percebeu que teve um arquivamento, tá? Do pessoal de outra composição do Copan, só que no final a gente chegou ao entendimento. Depois que foi mostrado na reunião, Ronaldo também estava na reunião, né, Ronaldo? Que foi mostrado que, na verdade, o Copan recomendava uma tutela, né, sobre o estádio. Eu acho que esse assunto tem que ser debatido no Copan realmente, porque é uma questão muito técnica, viu, Kiko? O pessoal, os arquitetos que estão no Copan, alguns alegam que o não tombamento, apesar de ser histórico, ele já foi modificado
Então, eu acredito que a instância correta seria o Copan e descobrir também o que foi feito no passado, por que houve esse arquivamento, né? Essa questão dessa tutela, mas não tombamento. Para mim, hoje, que participei da reunião do Copan, ficou muito estranho, ficou em uma situação do achismo, e a gente pediu para o jurídico, acho que era a doutora Raquel, na reunião, né? Poder dar uma opinião jurídica. E, para isso, ela precisava ler também todo o processo relacionado, porque é um processo grande, viu? E a gente quer entender melhor sobre esse processo antes da gente tomar qualquer decisão, viu? Acho que o Ronaldo estava na reunião, ele pode falar também sobre isso. Você estava, Ronaldo? Posso sim, Grazi. Tava sim. Só que eu não estava na reunião toda, que eu tive uma consulta médica às 10, só consegui entrar às 11 na reunião. Mas olha só, até para esclarecer ao Kiko, vou aproveitar também e falar do outro tópico também que o Kiko propôs. Vamos lá, primeiro a questão do campo do Goytacás, né? De fato foi isso que a Grazi mencionou, a gente acabou na reunião, né, ficando tanto preso com algumas interpretações jurídicas, algumas questões antigas, o que a Grazi trouxe, de fato, foi de 2015, então foi outra gestão, outro momento, outro conselho, né? E na época o Copan ele chegou a tombar, mas depois foi solicitado o cancelamento dessa decisão, o arquivamento da decisão, então não chegou de fato a concluir, né? Ele decidiu pela tutela, mas depois voltou atrás, enfim, tem uma história assim, e as atas estão. A gente conseguiu, inclusive, se eu não me engano, eu posso perguntar para o secretário, que é o João Pimentel. Posso, inclusive, colocar isso em pauta, até para, de repente, trazê-lo aqui, né? O Pimentel, acredito que participaria aqui, com certeza, não teria nenhum problema com relação a isso. Para trazer esses esclarecimentos. E aí, Kiko, Kiko, né, e os demais conselheiros aqui, o nosso maior problema foi... claro, um fator também importante. Quando eu cheguei na fundação, em 2022, eu vi que tínhamos, de 2021, um pedido de tombamento realizado pela diretoria do Goytacás. Só que nós fizemos consultas jurídicas na época e nós percebemos, e aí eu achei prudente que a gente não levasse a pauta, justamente por recomendação jurídica, pelo seguinte motivo. O Goytacás estava passando por um processo de cobrança de dívida jurídica, enfim. E o tombamento faria com que o principal bem aliado ao clube perdesse valor de mercado, e com isso a gente estaria diretamente afetando uma decisão judicial que estava levando a uma série de outros fatores ali naquele momento. Então a gente aguardou essa decisão judicial passar, que pelo jeito eles conseguiram entrar num acordo e conseguir isso, só que, dadas as condições atuais que a gente vê de debate público e de importância, nós trouxemos isso à tona novamente. Só que nós permanecemos com as dúvidas e as incertezas jurídicas. Então, hoje, nós já emitimos, inclusive, já, pelo que eu soube, já foi até encaminhado para a Procuradoria do município, solicitando um parecer quanto ao tombamento, com relação à possibilidade de o Copan rever suas decisões, observar, tombar, fazer o que for necessário para preservar esse patrimônio, que eu acho que não há dúvida de que sim, um patrimônio importante para o município, mas, como o Grazi colocou aqui, os arquitetos acabam caindo em algumas discordâncias, justamente por pensar, ele foi modificado, ele não foi modificado. Então, assim, o que ficou hoje foi algo em aberto, mas com o direcionamento de trazer da Procuradoria essa questão. E aí eu já emendo na outra proposta que você colocou de pauta. Eu acho que a gente pode sim colocar aqui a questão do campo do Goytacás. Estou até anotando aqui, mas eu vou colocar aqui convite para João Pimentel, para que ele possa estar presente aqui na próxima reunião para falar disso. Mas eu gostaria também de pontuar a questão da conferência, né, da Secretaria de Planejamento. Eu temo que nós não teremos tempo hábil para debater isso na próxima reunião, porque se a próxima reunião é só em 9 de julho, se não me falha a memória, a conferência vai acontecer 28 e 29 de junho.
E a inscrição já vai acabar agora, pelo que eu entendi, na próxima semana. Então, eu acho que a gente não vai conseguir debater isso na próxima reunião. Não teria tempo hábil. Ô, Ronaldo, inserindo mais uma informação nessa questão do Goytacás, hoje na Câmara foi aprovado um projeto de lei acho que proibindo construção aonde é o estádio do Goytacás, tornando ali a área não edificante. Não acompanhei Perfeito. muito não, mas foi algo nesse sentido. Ótimo. E aí, Fernando, eu já peço até também que os procuradores que estão lá nos auxiliando sempre no Copan, né, que são não apenas conselheiros, mas eu vejo até como parceiros diretos nossos ali, que são o doutor Boechat e a doutora Raquel, né? Eu acho também que se você puder em contato com eles, né, como representante aqui da nossa procuradoria, de repente para a próxima reunião, se você puder trazer também algum respaldo deles com relação a isso, claro, se tivermos avanços no Copan, o próprio Pimentel, eu também podemos trazer aqui, né? Então, Kiko, eu sugiro, mas claro, você que colocou a sugestão, mas eu estou devolvendo uma outra sugestão, que entre na pauta, então, a questão do campo do Goytacás com o convite ao João Pimentel, que é o secretário do Copan, e aqui você pediu uma posição do Concultura sobre a conferência da Simpuma, né, que é a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Só que eu acho que o que pode ser mais eficaz seria o encaminhamento, né, desses documentos, desses cards de divulgação para o e-mail dos conselheiros para que cada um possa ver, né, e aí sim tendo as suas representações da cultura. O que você acha disso? Porque a representação do conselho em si vai ficar só se a gente marcar uma extraordinária e teria que ser já para agora, eu acho que para sábado, para pensar nisso, mas eu não sei se é de fato viável e necessário. Eu não sei, eu preciso ouvir vocês aqui também. Perfeito, então eu vou encaminhar, né, o Kiko botou aqui que acha válido o encaminhamento, eu vou encaminhar, então eu vou pedir para a Cintia encaminhar nessa divulgação, né? Ainda nesta semana dá tempo de as pessoas se mobilizarem, conhecerem ali as pautas, os temas, e aí eu acho que é sim uma demanda. Vou postar também lá no grupo do Concultura para que todos possam ter conhecimento, e aí fica das duas sugestões, Kiko. Então eu vou manter para a próxima pauta a questão do campo do Goytacás, já entendendo ali que a outra não teremos tempo hábil, né? Não seria até por questão temporal coerente a gente manter. Segue aqui agora, então, essa pauta atualizada com a questão do campo do Goytacás. Fran. Marcelo, não está inscrito ou você já fez sua Não, eu observação? estou inscrito. Aqui. Ronaldo, é só para você botar ali, em vez de esclarecimento sobre o Prêmio Alberto Lamego, senão fica parecendo que a gente vai tratar da história, de como que ele é votado, como que a coisa acontece. Esclarecimento sobre a entrega do Prêmio Alberto Lamego 2023. Senão parece que é uma discussão sobre o prêmio. Nossa, que seria um esclarecimento sobre o prêmio. É isso aí, ó. Aí sobre a entrega, porque a gente... Tá, só isso. Por mim, tudo bem, podemos terminar. Podemos encerrar, então, essa reunião. São 20 horas e 38 minutos. Faço desta encerrada. Correto, Ronaldo?